Meu filho, um dia tudo isso será teu. É uma promessa que algum pai fez no passado, distante. A gente não sabe se foi cumprida ou não a promessa, né? Mas isso sempre tem se renovado no dia a dia. Então, tanto eu, como jornalista especializado no agronegócio, há mais de 45 anos, junto com o advogado Fábio Lamônica Pereira, nos unimos e escrevemos um livro sobre todas as questões que envolvem a transmissão de patrimônio na área rural, principalmente para tentar inverter a regra ou norma, ou enfim, o fato real que está acontecendo hoje do aumento populacional urbano em detrimento do rural. Cada vez mais aumenta a população urbana. Os herdeiros de propriedades rurais, a grande maioria quer o patrimônio, quer a herança, mas não quer trabalhar com a terra. Então nós falamos, da minha parte, contamos histórias, explicamos de como fazer a transmissão da vocação e da aptidão para trabalhar com a terra. E o Fábio, meu parceiro de livro, vai esclarecendo, num livro interativo, as questões técnicas de algumas bobagens que eu escrevo numa parte do livro, na parte de baixo ele diz, olha, isso ao pé da letra da lei, pode ou não pode, é viável ou não é viável, deve ser feito assim ou deve ser feito assado. O que há de pior que poderia acontecer numa transmissão de vocação, numa transmissão de patrimônio, é a tal partilha ou o inventário dos bens e a partilha e a discussão e debate entre os vários herdeiros sobre como dividir algo que é único, por exemplo, uma fazenda. É como você tentar dividir uma coisa una em 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, né? Sempre haverá os descontentes, né? Então, nós achamos, nesse aspecto, concordamos, tanto eu como o Fábio Lamônica, de que isso deve ser feito em vida e não deixar para um inventário onde o doador do patrimônio depois não tem como tomar partido, ter um processo, participar do processo de decisão, né? Que nem sempre pode ser feito por testamento. O que você acha, Fábio? Essa ideia do livro, que partiu do Richard, ele que, na verdade, elaborou toda a ideia, eu só estou fazendo essa assessoria da parte jurídica e tentando esclarecer um pouco mais o que a lei diz a respeito disso, né? Então, realmente, essa questão da divisão geralmente não é boa. Então, se você vai dividir o patrimônio, como o Richard colocou já, você acaba tirando o poder de produção, o poder de renda que aquele patrimônio pode ter para a família. E no caso de transmissão em vida, você preserva a unidade do patrimônio, você possibilita que todos os herdeiros tenham retorno daquele patrimônio, né? E você evita muita discussão entre família, que acaba gerando intriga, divisão, toda a questão emocional, afetiva, né? Que também faz parte, né? Então, existem formas que a lei permite de você manter esse patrimônio intocado, continuar a exploração da atividade, ainda que seja indiretamente, por meio de um administrador, de um empresário, né? Mas que aquele patrimônio não seja dividido, ele seja preservado para evitar briga, para evitar discussão, né? E para evitar também que aquela área seja, então, aí, dividida e perca aquela possibilidade de render, de dar um retorno financeiro efetivo, né? Então, você pode constituir, de repente, uma empresa. A gente coloca no livro uma holding, que hoje é conhecido como holding familiar. Você pode fazer uma doação em vida, né? Com questão da preservação do usufruto, que é muito comum também. Existem várias formas de você preservar o patrimônio e preservar a unidade familiar, que eu acho que é muito importante também. Eu conto muitas histórias. Dou exemplos do que acontece em várias partes, vários países do mundo afora. Os Estados Unidos têm uma característica de transmissão, na Europa e na Ásia a transmissão dá uma preferência aos primogênitos,
Isso no Brasil, por exemplo, não é possível, a partilha tem que ser feita exatamente igual entre todos os herdeiros, irmãos, né? Mesmo aqueles herdeiros, irmãos, que não tenham nenhum interesse em trabalhar com a terra, mas ele tem direito à herança, à partilha. Quando são 1, 2 ou 3 herdeiros vocacionados, fica fácil. O problema está quando começa a aumentar, o problema é quando existem mulheres, existem cunhados, existem genros, existem noras que não faziam parte da família original, se integraram à família no transcorrer da vida e, evidentemente, não querem abrir mão também da herança, apesar de não quererem, muitas vezes, continuar trabalhando com a terra e a terra, o patrimônio, aquela fazenda é dividida. Então eu conto histórias e, como eu disse, o Fábio Lamônica vai, ao longo do livro, vai fazendo as correções do que é possível e do que não é possível ao pé da lei, né? A intenção é evitar que os irmãos e famílias briguem por causa de um patrimônio, né? Que essa discussão seja feita em vida, ou melhor, que ela seja discutida enquanto as mãos estão quentes, não depois que a mão esfriou, morreu, não tem mais o que os herdeiros é que vão discutir entre si, o que gera inimizades, às vezes, para todo sempre, entre irmãos, que onde deveria haver harmonia, passa a haver ódio, briga, disputa, competição, né? Incomoda todo mundo, dá discussão, aí tem que colocar advogado na jogada, 20% no mínimo já foi do patrimônio, né? Patrimônio que às vezes não dá para você dividir, teria que vender parte do patrimônio para poder pagar esse custo de advogado e custas judiciais, enfim, impostos sobre herança que vão começar a acontecer no Brasil dentro em breve, a gente não tem dúvida disso, tem sido discutido no Congresso há bastante tempo. Tudo isso vai encarecer a divisão e a partilha de bens patrimoniais. A nossa proposta, a ideia é no sentido de que, desde criança, se vocacione e se dê aptidão aos herdeiros, e de que isso seja discutido em vida, né? É evidente que o processo contemporâneo, moderno, ele tem trazido dificuldades. Por exemplo, hoje, um homem de 60 anos está em plena atividade, coisa que 50, 80 anos atrás, 100 anos atrás, ele já teria ultrapassado a expectativa média de vida dele, né? E ele, um homem com 60 anos hoje, não quer largar a rapadura. E ele já tem um filho de 30 e poucos, que não pode ficar pedindo dinheiro para ele. Ô pai, dá um dinheiro para ir no cinema, para ir sair e jantar com a minha namorada. Quer dizer, ele toma o rumo da vida dele e que muito provavelmente não será aquele igual ao do pai e ao do patrimônio da família, né? Então, a gente faz uma série de propostas, tornar os filhos sócios, participantes, no sentido de vocacionar, no sentido de gerar e criar aptidão para o trabalho com o agronegócio. Se você deixar o patrimônio simplesmente sem nenhuma providência em relação ao pós-morte, você vai enfrentar, como o Richard colocou, um processo de inventário. Hoje você tem uma facilidade que, se os herdeiros estiverem de acordo, você pode fazer até mesmo pela via extrajudicial. Não precisa estar diante de um juiz, e ele simplesmente é feito num cartório, num tabelionato de notas, e tem a validade, uma escritura pública, desde que as pessoas sejam maiores, né, e estejam de acordo. Isso já elimina um pouco de custos, mas tem custos cartoriais também, que às vezes pode até não compensar em relação ao custo judicial, mas o processo ele é mais rápido e você pode economizar, então, dependendo da situação, tempo e dinheiro. Dependendo da situação, se houver divergência, tem que ser uma disputa judicial mesmo. E vai passar para discussão. Se tiver dívida também, tem que ser tudo discutido no processo judicial. E se não houver acordo também, tem que passar então pelo crivo do judiciário. Vai demorar mais, o custo vai ser maior, né? Enfim, não vale a pena você deixar a situação correr sem que seja feito um acordo antes. Então a tendência hoje é essa, que você já deixe pré-definido como que vai ser feita então a divisão do patrimônio, né, ou a destinação, melhor dizendo, do patrimônio. Se ele vai ser dividido ou não, se ele vai então ser colocado sob administração de uma empresa, onde o resultado dessa empresa vai ser dividido entre os herdeiros, por exemplo, né,
Ou então se vai haver uma espécie de divisão do patrimônio e cada um dos herdeiros vai tomar conta de uma parte, ou então vai só receber os lucros e aquele patrimônio já vai ter sido feito então a divisão com o usufruto, ou seja, enquanto a pessoa, o doador estiver vivo, ele recebe, tem direito de usar o bem, mas a propriedade já pertence então aos herdeiros. Então são formas que você pode fazer já com antecedência para evitar as discussões e os problemas que são colocados no livro ali, problemas familiares. Então, quando entra a questão de dinheiro na jogada, né, que seria então o resultado e o patrimônio, você tem essas formas de poder fazer um planejamento, seria um planejamento sucessório, né? A questão também da firma, da empresa, você consegue evitar o pagamento de impostos também. Porque se você deixar para divisão, seja ela judicial ou extrajudicial, você já vai ter que fazer o pagamento de imposto. No caso, ele seria causa-mortis, né, chamado de causa-mortis. E se você transferir esse patrimônio para a empresa, e ele ficar na empresa, não vai gerar esse imposto. Em princípio, não gera imposto. Interessante no livro é que eu vamos dizer assim, eu me dediquei profundamente, há 10 anos eu estou escrevendo o livro, contando histórias, enfim. Eu entrevistei mais de 20 produtores rurais que doaram a seus herdeiros, uns em vida, outros em testamento, outros morreram e deixaram. E os que, evidentemente, morreram eu não entrevistei, mas os que estão vivos, de alguma maneira, como eles passaram esse patrimônio aos filhos, está relatado e mostra o nível de satisfação ou insatisfação que esses doadores deixaram. Da mesma forma, eu entrevistei alguns herdeiros de como foi feita a divisão antes ou depois de os pais terem sido falecidos, em que houve uma continuidade e que os filhos mostram como resolveram as suas situações. Uns resolveram bem, e eu explico por quê, outros resolveram mal a situação, continuam com problemas até hoje, e eu explico por quê. A causa do que aconteceu e do que está acontecendo e o desdobramento disso. Tudo isso acompanhado pelos comentários jurídicos do Dr. Fábio Lamônica. Enfim, é um livro interativo entre história e fato e o que a lei permite fazer e as brechas da lei, né? As alternativas que se permite dentro da legislação para que se tenha uma continuidade de manter o patrimônio, no mínimo, em família e sem briga. A expectativa é que o livro saia agora já, ele está em fase final de elaboração, agora em junho deve ser editado pela editora UFV, da Universidade Federal de Viçosa. A gente vai dar uma ampla divulgação. Eu, no momento, tenho, não sei se você tem que colocar no vídeo o lettering do meu blog, por exemplo, que é Richard Jacobasco, que é o meu nome, .blogspot.com, onde a gente vai dar a divulgação do livro, a sequência e de como vai ser feito o lançamento aqui em São Paulo, mas também vai ser feito em Viçosa, né? No site de Viçosa poderá ser inclusive adquirido pelo site da www.editora.ufv, de Universidade Federal de Viçosa, ufv.br. Qual a forma de contato contigo? Através do blog ou e-mail, Richard Associados, tudo junto, Richard Associados, @yahoo.com.br. Mais alguma coisa? Não, muito obrigado pelo interesse de quem ficou nos... Nós temos um escritório em Maringá, no Paraná, né, e o contato mais fácil é por e-mail, né? Pelo lamonica@lamonica.adv.br. lamonica@lamonica.adv.br.